Olhares por Minas apresenta: o que está levando viajantes a trocar Ouro Preto por essa cidade? Um artigo original de Igor Souza, publicado em 11 de outubro de 2025. Saiba por que muitos visitantes estão optando por Santa Bárbara, Minas Gerais em vez de Ouro Preto. História, natureza e autenticidade esperam por você. Quando se fala em cidades históricas de Minas Gerais, nomes como Ouro Preto e Congonhas são os primeiros a surgir. Mas, nos últimos anos, Santa Bárbara tem conquistado um espaço especial entre os viajantes que buscam experiências autênticas, com menos movimento e o mesmo encanto colonial. Entre igrejas barrocas, natureza preservada e um povo acolhedor, a cidade está atraindo olhares e corações com patrimônio colonial preservado e arquitetura barroca, proximidade com o Santuário do Caraça e belezas naturais, cultura viva, fé e tradição mineira em harmonia. Qual é a origem de Santa Bárbara e por que seu passado desperta curiosidade? A história de Santa Bárbara começa em 1704, quando o bandeirante Antônio Silva Bueno chegou à região em busca de ouro. No dia 4 de dezembro, dia dedicado à santa que lhe deu o nome, ele fundou o arraial que cresceria em torno das lavras auríferas e das águas do ribeirão Santa Bárbara. Foi assim que nasceu uma das vilas mais antigas do estado. Com o tempo, o arraial se desenvolveu e se tornou um importante centro econômico e religioso, elevando-se à condição de vila em 1839 e de cidade em 1858. As igrejas, o casario e o traçado urbano guardam marcas do período colonial, e até hoje é possível sentir nas ruas o ritmo tranquilo de uma Minas que vive entre a fé, o trabalho e a memória. O que diferencia Santa Bárbara de Ouro Preto para o viajante atento? Enquanto Ouro Preto é conhecida pelo movimento intenso e pela fama internacional, Santa Bárbara se destaca pela tranquilidade. Suas ruas preservam a atmosfera de um vilarejo histórico, onde o tempo parece correr mais devagar. O visitante pode caminhar com calma, conversar com moradores e observar os detalhes arquitetônicos sem pressa. A cidade também tem a vantagem de estar estrategicamente localizada entre outros destinos históricos, como Catas Altas e Barão de Cocais, o que permite explorar a região em roteiros integrados. Quem visita Santa Bárbara encontra uma mistura perfeita de cultura, história e natureza, com o benefício de viver tudo isso de forma mais autêntica e acolhedora. Quais igrejas e construções históricas são destaque em Santa Bárbara? Santa Bárbara abriga um dos mais belos conjuntos religiosos de Minas Gerais. A Igreja Matriz de Santo Antônio, iniciada em 1724, é o grande cartão postal da cidade. Seu interior guarda pinturas de Manuel da Costa Ataíde em entalhes dourados que encantam qualquer visitante pela riqueza e delicadeza dos detalhes. Outras construções igualmente importantes ajudam a compor o cenário histórico, como a Capela da Arquiconfraria do Cordão de São Francisco, a Igreja de Nossa Senhora das Mercês e a Igreja do Rosário dos Pretos, erguida pela comunidade negra no século XVIII. Casarões antigos e o prédio da antiga estação ferroviária completam o charme do centro histórico, que ainda preserva a harmonia arquitetônica dos tempos coloniais. Como a cultura do mel se tornou um símbolo da cidade. Santa Bárbara é conhecida como a Terra do Mel, e o título não é por acaso. A cidade possui tradição na produção artesanal de mel puro e derivados, resultado da abundância de flores e da dedicação de famílias que mantém viva a apicultura há gerações. Essa tradição virou parte da identidade local e se reflete em feiras, produtos típicos e eventos que celebram a vida rural. O mel de Santa Bárbara é referência regional e, para muitos turistas, é impossível visitar a cidade sem levar para casa um pote, símbolo do sabor e da doçura do interior mineiro. Qual é o papel do Santuário do Caraça para Santa Bárbara? A poucos quilômetros do centro, o Santuário do Caraça é um dos maiores símbolos turísticos, naturais e espirituais ligados a Santa Bárbara. Fundado no século XVIII por padres da Congregação da Missão, o complexo abrigou um colégio renomado e formou figuras importantes da história brasileira, como o presidente Afonso Pena e o poeta Alfonso de Guimarães. Seu conjunto arquitetônico impressiona. Uma imponente igreja em estilo neogótico, jardins, hospedaria e um vasto acervo histórico emoldurados pela Serra do Caraça. O cenário é de uma beleza rara, com montanhas, vales e trilhas que levam a cachoeiras e mirantes de tirar o fôlego. Mais do que um ponto turístico, o Caraça é um espaço de conexão profunda com o espírito e com a natureza. O silêncio das montanhas e o clima de introspecção fazem dali um refúgio para quem busca paz, contemplação e espiritualidade. À noite, o famoso ritual de alimentação dos lobos-guará, que se aproximam da igreja em busca de comida deixada pelos padres, cria um espetáculo único no país. É uma experiência que desperta emoção em qualquer visitante e reforça o papel do Caraça como um santuário onde fé, ecoturismo e história se encontram em perfeita harmonia,
um dos grandes diferenciais que tornam Santa Bárbara um destino tão especial em Minas Gerais. Onde a natureza se encontra com o patrimônio histórico. Santa Bárbara tem um entorno repleto de paisagens naturais, ideal para quem gosta de unir história e aventura. As cachoeiras do Poço Azul, do Capivari e do Panelão estão entre as mais conhecidas e ficam a poucos minutos do centro. Trilhas leves e mirantes proporcionam contato direto com a vegetação nativa e vistas panorâmicas da serra. Dentro da cidade, o Parque Recanto Verde oferece uma área tranquila para caminhadas e descanso, com estrutura simples e ambiente familiar. Essa integração entre o urbano e o natural é uma das características que mais agradam os visitantes, e uma das razões pelas quais muitos preferem Santa Bárbara à agitação de Ouro Preto. Quais desafios Santa Bárbara enfrenta para fortalecer seu turismo? Como toda cidade histórica, Santa Bárbara enfrenta o desafio de equilibrar preservação e desenvolvimento. A manutenção dos casarões e igrejas exige recursos e mão de obra especializada, e o aumento no fluxo de visitantes demanda investimento em infraestrutura e mobilidade. Apesar disso, o município tem buscado promover um turismo sustentável, valorizando o envolvimento da comunidade e incentivando a conservação do patrimônio. O cuidado com o centro histórico, a revitalização de praças e a divulgação dos atrativos naturais são exemplos de ações que ajudam a consolidar Santa Bárbara como um destino promissor. Como montar um roteiro ideal para explorar Santa Bárbara? Para conhecer bem a cidade, reserve pelo menos 2 dias. Um roteiro básico pode incluir: visita à Igreja Matriz de Santo Antônio e as demais capelas históricas. Caminhada pelas ruas do centro, observando o casario colonial. Parada no Memorial Afonso Pena, dedicado ao ex-presidente nascido na cidade. Passeio até o Santuário do Caraça, com direito a trilhas e observação de fauna. Um mergulho nas cachoeiras próximas, como a do Poço Azul. Degustação de mel e produtos locais antes da volta para casa. Esse roteiro oferece uma combinação perfeita de cultura, natureza e gastronomia, um resumo da essência de Santa Bárbara. Santa Bárbara, o charme mineiro que encanta quem busca autenticidade. Escolher Santa Bárbara é redescobrir o prazer de viajar sem pressa. É caminhar por ruas de pedra, ouvir o som dos sinos e sentir o aroma do café que sai das casas antigas. A cidade prova que Minas Gerais ainda guarda tesouros pouco explorados, prontos para serem vividos de perto. Quem visita Santa Bárbara percebe que ela não precisa competir com Ouro Preto, tem brilho próprio, feito de fé, natureza e hospitalidade. E é justamente essa simplicidade que tem conquistado tantos viajantes. Em tempos em que o turismo busca experiências genuínas, Santa Bárbara se torna o refúgio ideal para quem deseja conhecer a alma mineira em sua forma mais pura. E assim terminamos nossa viagem de hoje por esse lugar incrível aqui em Minas. Espero que você tenha se sentido inspirado a colocar o pé na estrada e conhecer esse destino fora do óbvio com a gente, aqui pelo Olhares por Minas. Se você gostou desse vídeo e quer nos ajudar a continuar descobrindo mais cantinhos especiais, por favor, deixe o seu like, o seu curtir, aqui embaixo. Isso é muito importante e mostra para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade de viajantes, se inscreva no canal. É rápido, de graça, e assim você não perde nenhum dos nossos próximos roteiros. Obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima aventura.